alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras deste 23º domingo do Tempo Comum nos convidam a meditar a respeito da caridade fraterna, do cuidado que devemos ter em relação à salvação de um irmão, quando verificamos que esse irmão vem percorrendo caminhos que o levam a se desviar dos mandamentos divinos. Uma vez que todos nós estamos ligados pelo vínculo da fé e da comunhão dos santos, há uma responsabilidade comum entre nós, não é? E isso significa exatamente naquilo que nos ensina hoje o profeta Ezequiel na primeira leitura, sermos sentinelas uns sobre os outros, né? De tal modo que essa vigilância nos leve exatamente a nos preocupar com a salvação do nosso irmão. É uma responsabilidade exigente, evidentemente, da qual nenhum de nós deveríamos nos dispensar. Que o irmão nosso se converta e viva depende então da nossa parcela de colaboração e também da nossa palavra de correção sensata e evidentemente sustentada pela oração. Isso não quer dizer que devemos assumir uma postura presunçosa de sermos tutores dos outros, né? Mas unicamente de agirmos com a consciência de que o que fizermos será para o bem da pessoa. Ora, na segunda leitura que nós também escutamos na missa deste dia, da Carta aos Romanos, escutamos São Paulo que afirmou que toda a lei de Deus consiste exatamente a sua plenitude, exatamente na lei do amor, ou seja, o amor é a plenitude da lei de Deus, de modo que nas nossas relações com os outros, os 10 mandamentos e qualquer outro preceito se resumem nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta correção, logicamente, ela deverá ser feita sempre com amor, com discernimento, com caridade fraterna. São Bento, na sua regra, dá uma recomendação muito interessante ao prescrever o seguinte: socorrer na tribulação. Mas a expressão latina utilizada por São Bento é muito interessante, porque dá a ideia de que a gente deve se colocar na posição de quem está sustentando. A expressão latina diz exatamente o seguinte: in tribulatione subvenere, ou seja, esta palavra subvenere pode ser traduzida por vir por baixo, ou seja, socorrer sim, corrigir sim, mas com a humildade de quem vem por baixo para sustentar, amparar e também ajudar. Ajudar para salvar, né? Essa é a finalidade. Corrigir sim, mas como Deus, que sempre procura nos perdoar, nos corrigir numa atitude cheia de misericórdia. Isto revelado sobretudo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus feito homem, portanto revestido da humildade da nossa humanidade e manifestando-se assim no presépio e na humilhação da cruz. O ensinamento de Cristo sobre a correção fraterna deverá ser lido à luz de um outro preceito que Ele mesmo nos deixa em outra passagem do Evangelho. Por que vês tu o arqueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como pode dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro,
quando tu não vês a trave no teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse trecho nós temos no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos 41 e 42. Neste contexto, é muito importante, então, lembrar que é sempre válida a recomendação de São Paulo, como nos foi dito na segunda leitura. Com ninguém tenhais outra dívida que a do mútuo amor. A caridade não faz mal ao próximo. Nós sabemos muito bem que a convivência humana ela pode ser alcançada, atingida por contrastes, conflitos, devido ao fato de que somos diferentes, por temperamentos, pontos de vista e até mesmo gostos. E o texto do Evangelho sintetiza aquilo que devemos realizar para com o nosso irmão, quando pensado que também nós somos passíveis de quedas, somos passíveis de erros. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo, disse Nosso Senhor no Evangelho. Podemos frisar a expressão aqui, a sós contigo, porque esta expressão ela quer mostrar o respeito que devemos ter um para com o outro, para com o bom nome do próximo, o zelo pela sua dignidade, pela sua reputação. O falar a sós indica a possibilidade da pessoa poder fazer a sua defesa e assim explicar o sentido, o motivo de suas ações. O objetivo, de fundo, é sempre ganhar o irmão. Então, uma franca explicação pode esclarecer algo que não ficou bem entendido, e nem sempre isto é possível de fazer quando o problema é levado ao conhecimento de todos. E tudo isto, a correção, a caridade fraterna, uma vez que somos irmãos, deve ser vivido sob a inspiração da oração. É a segunda parte do Evangelho de hoje. Nosso Senhor no Evangelho sublinha isso para nós ao dizer: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, a respeito desta temática da oração, muito bonito aquilo que se diz no parágrafo 2567 do Catecismo. Na oração, diz o Catecismo, é sempre o amor de Deus, do Deus fiel, a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. Na medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, diz-nos ao Catecismo. E, por outro lado, na sequência disto que dizemos a respeito da oração, também o Papa São João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio, quando ele vai tratar do tema da oração, ele coloca o seguinte, que a oração familiar tem como conteúdo original a própria vida da família, ou seja, alegrias e dores, esperanças e tristezas, nascimento e festas de anos, aniversário de casamento dos pais, partidas, ausências e regressos, escolhas importantes e decisivas, a morte de pessoas queridas, etc. Assinalam a intervenção do amor de Deus na história da família, assim como deve marcar um momento favorável para a ação de graças, para a súplica, para o abandono confiante da família ao Pai comum que está nos céus. A dignidade e a responsabilidade da família cristã como igreja doméstica só podem ser vividas com a ajuda incessante de Deus, que será concedida sem falta
a todos os que implorarem com humildade e confiança na oração. E nesse sentido, meus prezados irmãos e irmãs, nós temos à nossa frente, como espelho, exatamente a imagem de Nossa Senhora. De fato, a oração em comunidade, a oração em família, deve espelhar-se sempre na figura perene de Maria Santíssima, que é esse modelo real de discípulo orante. O evangelista Lucas, como nós tão bem conhecemos dos seus relatos, vai nos dizer que a Mãe de Deus conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Maria viveu plenamente a sua existência, os seus deveres cotidianos, a sua missão de mãe, mas soube manter em si um espaço interior para meditar sobre a palavra e a vontade de Deus. E ela, portanto, juntamente com seu esposo São José, esteja sempre presente à nossa vida de cristãos católicos nesta caminhada rumo à plenitude da nossa santificação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto aquele dia, nem que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto